Olá, tudo certo e resolvido? Aqui estamos nós novamente no canal MEC Terapias. Sou Liz Conde, terapeuta quântica, e estamos aqui para dar informações, levar conhecimento sobre medicina quântica, né? E os seus benefícios, lógico, certo? Muito bem, nós estamos num novo programa chamado Movimento de Educação e Colaboração, certo? Porque a educação nos tira de qualquer tipo de desconforto, né? Medo, insegurança, doença, tristeza. A partir do momento que tenhamos conhecimento da verdade verdadeira, essas coisas passam por nós e aí, como um desafio nosso, a gente consegue superar com tranquilidade e serenidade por conta da nossa educação do conhecimento, tá? Hoje nós vamos falar sobre as diferentes formas de ver, certo? Lá na escritura está escrito, né? Homens de pouca fé. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, certo? E hoje a gente vai falar sobre esses olhos, certo? Já foi falado aqui várias vezes, mas eu gosto de repetir, por quê? Porque a repetição é que traz o novo hábito sobre o que é um sentimento, como que ele é construído, através da sua imaginação, da sua mente. Então, por exemplo, eu digo a vocês, a maçã é vermelha. Então, eu nem preciso terminar a frase, vocês já colocaram o desenho da maçã, né? Se eu disser para vocês, não gosto de maçã, vocês vão continuar com o desenho da maçã. Então, o não, para a nossa imaginação e construção do pensamento, ele é inútil. Porque o que gera o pensamento? São as imaginações, a mente. E quando você diz não quero beber água, você tem o desenho do copo de água, da garrafinha de água. Não gosto de pera, você tem o desenho da pera. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, coisas sutis. Mas são as coisas sutis que são agregadas ao nosso sentimento e aí construídos as memórias, as crenças, né? Que às vezes limitantes, perturbadoras, né? Enfim, tá? E as confirmações que a gente faz, devemos fazer sempre no presente. Lembra? O que a gente tem que fazer? Não ficar no passado, mas também não se preocupar com o futuro. Por quê? Porque com a presença no seu dia de hoje, no seu presente, né? Você semeia uma semente saudável, consciente, com reflexão, serenidade, e aí você está plantando para você colher lá no futuro. Quando que você planta para colher no futuro? Hoje, no seu presente. E como que você consegue ressignificar o seu passado? Os eventos, eles continuam, são seus, fazem parte da sua vida. Mas você vai tirar os sentimentos, as energias negativas, vai colocar uma energia de gratidão pela vivência, pelo desafio vencido. Aonde você faz isso? No seu presente, no seu hoje, né? Então, sempre que vamos fazer confirmações, afirmações, imaginações, temos que fazer sempre no verbo presente.
não no passado e nem no futuro, sempre no presente, tá? No hoje, né? E aí, outra coisa também é a questão que nós falamos também da porta, né? Porta de entrada, porta da saída. Então, quando entra uma energia pela porta da frente, aqui está na casa, sai pela porta dos fundos, né? A nossa mente, ela não consegue receber dois tipos de energia do mesmo assunto na mesma hora. Então, vamos colocar assim, vou tomar água. Adoro, né, a questão da água, vocês já perceberam, né? Então, vou tomar água, tá? Por que eu vou tomar água? Porque eu estou com sede. Então, vai fazer um bem-estar para mim, vai me trazer um bem-estar. Eu beber a água porque estou com sede. Aí vem a questão, mas se ela estiver gelada, ela vai me fazer mal. Então, essas duas coisas juntas, elas não entram. Entra a primeira, que você vai beber água, vai saciar a sua sede e você vai ter um bem-estar. E pode entrar em seguida, empurrando ela lá para a porta dos fundos, né? A questão que se a água estiver gelada, vai me fazer mal. Mas juntas, sabe, assim, duas coisas juntas na porta, uma bate na outra, assim, ó, e não passa, certo? Então, a questão do vigiar, semear, cocriar, é tudo a mesma coisa, certo? Aí, você confirmando o que você deseja, tipo mantra, né? Então, assim, nós temos o nosso mantra, a gente recita ele diariamente, várias vezes por dia, certo? Aí, o que acontece? Com a repetição, ele vai trazer o seu novo hábito. E depois de um período com essa mesma repetição, certo? Automatiza. Tipo uma oração do Pai Nosso, né? Independente da religião, todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. É automático, tudo bem. São poucas as pessoas que oram, cantam ou recitam a oração do Pai Nosso com sentimento, com presença, né? Mas enfim, todos sabemos, certo? E aí, com a repetição, você consegue trazer a mudança que você deseja, né? Então, é trabalhoso? Mas tem resultado, certo? Depende de quem? De cada um de nós, tá? Então, você consegue trazer o resultado criando um novo hábito e aí você transforma, ressignifica um sentimento, uma situação, uma crença, certo? Que hoje a física quântica, né, a medicina, a ciência, ela já nos traz todos os dados provados, comprovados e aprovados, certo? De que podemos ressignificar tudo. Pode ser DNA, pode ser genética, pode ser um sentimento que você armazenou, sei lá quantos anos atrás. Se você escolher, hoje nós sabemos que podemos fazer isso. Podemos ser quem desejamos ser. E não precisamos mais ser o que as pessoas dizem que devemos ser ou que devemos fazer, certo? Então, e também a questão do julgamento, né? Não julgue para não ser julgado, também está lá nas escrituras, certo? Então, assim, na questão do olhar agora já, né? Quando você olha para alguém, essa pessoa, você pode ser uma pessoa querida, como pode ser uma pessoa que te incomoda, como pode ser uma pessoa que te critica, né? E também pode ser uma pessoa que você não quer ver na sua frente. Mas aí, o olhar é aquele olhar sem julgamento, certo? De pensamentos de confirmação. E aí, o seu ser divino, perfeito e verdadeiro, vai enxergar, vai buscar o ser divino, perfeito e verdadeiro daquela pessoa que você
não suporta. E aí o que acontece? Existe a conexão do amor incondicional, né? E aí corta-se o elo da doença, o elo da negatividade, o elo da escuridão e todo mundo feliz. Final feliz para todo mundo, certo? Então, ninguém dá aquilo que não tem, certo? Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? Se conhecer. Se conhecer, se transformar, amar, se amar, ser grato, aí você tem algo. E esse algo é que você vai compartilhar com outras pessoas, tá? Então, muito bem. E aí você consegue, inclusive, contagiar o que estiver ao seu redor e quem estiver ao seu redor. Olha que legal, né? Energia. Então, vamos lá. Eu separei um texto aqui sobre a educação do olhar, né? As diversas formas, né, de olhar. Então, ver é muito complicado. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. Então, William Black sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante desta linda árvore. Aí está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa. Olha só que coisa linda, né? Porque sujava o chão. E aí dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, mas sim o lixo. Adélia Prado disse: Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. A gente já falou sobre pedra nesses últimos vídeos, né? Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não ser cego não basta para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. A primeira tarefa da educação deveria ser ensinar a ver. O Zen Budismo concorda, e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se inspirava no Zen Budismo, mas o fato é, agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir do pão. Aí os seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. De forma que, certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele,
um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos para a sua prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas, quando os olhos estão na caixa de brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa dos brinquedos são os olhos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo, fugido do céu, tomado outra vez criança eternamente. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver. Eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do poema de Caeiro. Sua missão seria partejar. Olhos vagabundos. Rubem Alves. Então, pessoal, como que a gente pode ver isso? Qual é o seu olhar? Você tem o olhar daquele olhar que vê, mas não enxerga? Que vê apenas o rótulo? Não consegue ver a essência? Quando você olha uma folha, uma planta, uma flor, você só consegue olhar o verde ou a forma da rosa ou a cor dela. Você não consegue enxergar, sentir o aroma, a grandeza do desabrochar, a humildade de te trazer essa coisa linda, maravilhosa e florir o seu dia, a sua mesa. Quando você olha para alguém, você não consegue enxergar o ser divino naquela pessoa? Quando você se olha no espelho, você se enxerga a pessoa cheia de rugas? Ou você consegue enxergar o ser divino lá no fundo do olho? Esse ser maravilhoso, perfeito, saudável, Filho de Deus, que está dentro de cada um de nós, torcendo para que a gente descubra e se conecte com Ele? Quem é que você vê quando você olha no espelho? É uma educação. Educação do olhar. Então, pessoal, mais um exercício. Vamos prestar atenção de que forma que a gente olha as coisas. De que forma que a gente recebe as coisas. O pessoal me chama de maluca, né? Não que eu não seja. Mas, por quê? Porque eu falo com as minhas coisas. Eu falo com o meu computador, eu falo com o meu carro, eu falo com o meu celular, eu falo com as minhas panelas, eu falo com o meu caderno, eu falo com a minha caneta, né? Eu falo com a internet, peço para ela, por favor, me ajudar, né? A carregar o vídeo para que eu consiga voltar
a questão de trazer para vocês as informações na parte da manhã. Eu falo com tudo, falo com a minha roupa, agradeço a oportunidade e a parceria de estarem comigo, de facilitando a minha vida, né? E você? Qual é o tipo do seu olhar? Aqui fica uma pergunta. Beijo enorme no coração de todos vocês. Espero que vocês reflitam sobre isso e se descubram. Até amanhã.